Bom dia a todos. Eu me sinto quase da casa quando se trata de Paulista Oeste, de Associação Paulista Oeste. Obrigado, pastor Acílio, pelos convites, os gentis convites, para falar tanto nos concílios de anciãos, como nos concílios de pastores também. Gosto de apresentar temas bíblicos. Também gostaria de poder ficar ouvindo o pastor Amin por mais tempo. Poucos pregadores são tão bíblicos e cristocêntricos como o pastor Amin. É uma alegria ouvi-lo. O pastor Acílio me pediu que falasse sobre liderança eclesiástica na Igreja Apostólica. E é sobre isso que nós vamos falar, portanto. Liderança eclesiástica na Igreja Apostólica. Nós vamos começar falando sobre os apóstolos nesta primeira palestra e à tarde daremos prosseguimento. No Novo Testamento nós encontramos diversos líderes de igreja, líderes eclesiásticos. Claro que os apóstolos são os primeiros da lista. Encontramos um segundo grupo, os 7, que são mencionados em Atos 6. Estevão é o primeiro na lista dos 7. O segundo é Filipe. O sexto é Nicanor. Encontramos também um outro grupo de líderes na Igreja Apostólica, são os anciãos, às vezes chamados de presbíteros. É o mesmo grupo, 2 termos como referência ao mesmo grupo. Também encontramos no Novo Testamento diáconos, outro nível, outra categoria de liderança eclesiástica. E é só. Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa na lista? Onde é que estão os pastores? Hoje à tarde ou amanhã de manhã, depende da sequência. O pastor Acílio me disse que pode mudar a sequência. Vou falar sobre isso. Mas deixa eu só falar bem baixinho. Não há pastores no Novo Testamento, na Igreja Apostólica. Organização eclesiástica. Quando falamos em organização da igreja, nos ofícios da igreja, a igreja nasceu pronta. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele já deixou uma igreja devidamente organizada, ou foi resultado de um processo? É sobre isso que nós vamos falar. Existem outras lideranças no Novo Testamento, mas elas não se referem a ofícios, digamos assim, a cargos, mas funções. Nós encontramos profetas, encontramos evangelistas, encontramos mestres, mas não havia na Igreja Apostólica, como ainda não há hoje, o ofício do profeta na igreja, ou do evangelista. Estamos falando de funções. Muito bem, o que podemos e o que nós devemos aprender sobre liderança ou organização eclesiástica no Novo Testamento? Nós temos que tomar um cuidado quando falamos sobre este assunto. E eu gostaria de, desde já, fazer esta observação. Muitas vezes, nós estamos acostumados com um modelo que chegou até nós pela tradição da igreja e que aparentemente é baseado em fundamentos bíblicos. Mas quando vamos à Bíblia, o resultado é um pouquinho diferente. Vocês me entenderam? Muitas vezes nós imaginamos que algo é 100% bíblico, quando na Bíblia a evidência aponta numa direção um pouquinho diferente. Nós temos que estar prontos para situações como esta. Apenas uma palavra de advertência agora no início. Muito bem, como eu lhes disse, vamos falar sobre os apóstolos. Naquela lista
de líderes eclesiásticos, é claro que o primeiro lugar pertence aos apóstolos. A palavra apóstolo em português é uma transliteração de uma palavra grega. Ela não é tradução. É a palavra grega escrita com caracteres nossos, comuns da língua portuguesa. Os nossos caracteres são latinos. A palavra apóstolos, apóstolo vem do grego apóstolos. É uma palavra grega, que significa simplesmente enviado. A palavra substantivo vem do verbo apostelo, grego, que significa enviar. Quem é um apóstolo? Um apóstolo é um enviado. Um pai da igreja do final do segundo, início do terceiro século, chamado Orígenes, definiu assim o termo apóstolo: qualquer um que é enviado por alguém é um apóstolo daquele que o enviou. Tá certo? Qualquer um. A palavra apóstolo significa enviado. Simplesmente isto. Qualquer um que é enviado por alguém é um apóstolo daquele que o enviou. O apóstolo, ou os apóstolos, podem ser representantes de alguém, emissários de alguém, embaixadores de alguém. Pode ser de uma igreja, pode ser de uma comunidade, pode ser de um país, pode ser de um reino. Qualquer representante, emissário, embaixador, é um apóstolo. No Novo Testamento existem 80 ocorrências do termo. Lucas, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, é quem mais menciona a palavra apóstolo, 34 vezes. Paulo vem em seguida. É o autor com o segundo maior número de referências, no 29. Quando vamos ao Novo Testamento, como que a palavra apóstolo é utilizada? Ela é utilizada de muitas maneiras, até porque a palavra apóstolo significa simplesmente um enviado, alguém que é enviado. Por exemplo, ela é usada como referência a mensageiros pré-cristãos. Jesus, falando em Lucas, diz: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Mensageiros pré-cristãos. Jesus é chamado apóstolo no livro de Hebreus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus foi enviado pelo Pai. Então, sob esse sentido, Jesus foi um apóstolo, pode ser chamado apóstolo. Qualquer mensageiro pode ser um apóstolo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: Epafrodito, vosso mensageiro. A palavra grega aqui é apóstolo. Vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito havia sido enviado pela igreja de Filipos para auxiliar Paulo. Ele era um apóstolo da igreja de Filipos, um mensageiro de Filipos. E aí, mais tarde, na mesma epístola, ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. Então, Epafrodito era um apóstolo da igreja de Filipos, um enviado, um mensageiro, para auxiliar Paulo, que estava preso no momento em que escreveu esta epístola. Estava preso em Roma, seu primeiro aprisionamento, o primeiro cativeiro de Paulo em Roma. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, Paulo diz: quanto aos nossos irmãos, são apóstolos das igrejas, mensageiros. Ele usa a palavra grega ali, apóstolo. Estes irmãos são aqueles que ajudaram naquela coleta para ser enviada para os pobres em Jerusalém. Então, várias igrejas organizaram coletas e escolheram mensageiros para levar esses recursos para Jerusalém. Estes mensageiros escolhidos pelas igrejas eram apóstolos, enviados pelas igrejas, mensageiros, para levar esta coleta. Missionários cristãos também são chamados apóstolos no Novo Testamento. E aqui nós temos dois tipos, e eu quero me demorar um pouquinho aqui. Quando nós falamos de missionários cristãos, nós temos que fazer uma distinção.
A palavra apóstolo pode ser usada de duas formas, ela é utilizada de duas formas, como referência aos mensageiros cristãos. Em primeiro lugar, num sentido bem específico, talvez eu devesse chamar no sentido técnico. Apenas os 12, Paulo e Tiago, irmão de Jesus, eram apóstolos, no sentido técnico, no sentido específico. Num sentido amplo, num sentido geral, qualquer missionário, qualquer um, pode ser um apóstolo, porque a palavra apóstolo significa enviado. Mas nós encontramos no Novo Testamento uma categorização, uma distinção entre esses dois grupos, num sentido técnico e um sentido mais amplo, mais geral. Os 12, vamos começar falando sobre os 12 apóstolos, escolhidos pelo próprio Jesus dentre um grupo maior. A Bíblia é muito clara, Jesus tinha um grande número de seguidores. Num determinado momento ele chamou 12 dentre este grupo maior. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. 12. Então, designou 12, diz Marcos 3,14, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Percebam, Jesus chamou 12 por dois motivos específicos, ou ele tinha dois propósitos em mente quando chamou estes 12 de um grupo maior. Qual era o primeiro motivo? Para estar com Jesus, para estarem com ele. Por quê? Porque eles precisariam aprender de Jesus, é claro. Eles deveriam estar com Jesus para que pudessem aprender dele, doutrinar a igreja, testemunhar dele. Precisariam primeiro estar com ele. E no segundo lugar, diz Marcos, para sair e pregar em cumprimento da missão evangélica. Só aqui nós temos uma lição enorme a tirar. Ninguém pode sair e pregar sem antes estar com Jesus, sem antes ter tempo para estar com Jesus, aprender de Jesus o que deve ser pregado, o que deve ser ensinado. Os 12 tinham uma missão. Esta missão tinha dois níveis. Num primeiro nível, o que eu chamo de uma missão preparatória. Jesus os enviou às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está pensando apenas em judeus, a nação de Israel, num primeiro momento. Uma espécie de treinamento, evangelismo público. Primeiro evangelismo público dos discípulos. Eles iam passar por esta fase. Primeiro só em Israel, pregar o reino de Deus, curar os enfermos. Mas então, havia segundo nível. Após a ressurreição, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E então veio aquele famoso texto de Atos, aquele famoso texto de Atos 1:8, dizendo que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito, e eles deveriam ser suas testemunhas, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Num primeiro momento, Israel. Num segundo momento, depois da ressurreição, até os confins da terra. Matias aparece como parte dos 12 somente no livro de Atos. Não fazia parte do grupo original. Pedro convoca a igreja e organiza a substituição de Judas. Por que Judas tinha que ser substituído? Você já pensou nisso? Por que Judas precisava ser substituído? Por que o número 12? Bom, nós não temos uma resposta clara, precisa, concreta sobre isto. Jesus chamara 12. E com a saída de Judas, o grupo ficara incompleto. Mas por que Jesus chamou 12? Seria um paralelo às 12 tribos de Israel?
Como Israel começou com os 12 patriarcas, a igreja começaria com 12 apóstolos. É uma ideia muito recorrente e talvez haja algum fundamento nesta ideia. Jesus também disse dos discípulos: vós vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então há uma continuidade e uma descontinuidade. Israel, igreja, 12, 12. Esses 12 vão julgar aqueles 12. Então parece que eram necessários 12 para que houvesse esta tarefa. E agora nós chegamos em algo importante. Quando Judas foi ser substituído, a igreja estabelece o critério. Quem que poderia ser candidato àquela função? Pedro é muito claro. Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Percebam aqui o critério? Deveria ter acompanhado Jesus durante o seu ministério e, de maneira bem específica, ter sido uma testemunha da ressurreição. Então, irmãos, é o sentido técnico do termo apóstolo. Só os 12, porque Jesus chamou 12, e para fazer parte deste grupo seleto, tinha que ter acompanhado Jesus durante o seu ministério e ser uma testemunha da ressurreição. Então, estes são requisitos importantes para que alguém faça parte dos 12. Paulo satisfazia o critério? E como fica Paulo? Paulo reivindicava a autoridade apostólica. Não reivindicava? Ele está constantemente reivindicando a autoridade apostólica. E ele apresenta 4 motivos, ou 4 bases, para reivindicar a autoridade apostólica. Em primeiro lugar, ele diz: sim, eu satisfazia o critério. Qual era o critério? Ter sido uma testemunha da ressurreição. Paulo era uma testemunha da ressurreição? Sim. Não sou apóstolo, diz ele, 1 Coríntios 9. Não vi Jesus nosso Senhor? Ele vira Jesus. 1 Coríntios 15, 8. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora do tempo. Mas eu vi o Cristo ressuscitado. Paulo satisfazia o critério de ser uma testemunha do Cristo ressuscitado. Ele se encontrara com Jesus. Uma outra base para a reivindicação de sua autoridade apostólica era o seu chamado divino. Mais de 500 haviam visto Jesus depois da sua ressurreição, certo? Lembram-se disso? Ele diz em 1 Coríntios 15, mas nem todos eram apóstolos. Paulo vira Jesus, mas além de ter visto, ele também fora chamado especificamente para o ministério apostólico. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Como é que ele começa a maioria de suas cartas? Vejam esta em Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Paulo reivindica a autoridade apostólica com base no seu chamado divino. Paulo também reivindica a autoridade apostólica com base nas evidências concretas de seu ministério. E isto aqui é algo que me impressiona. 1 Coríntios 9, 2. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Nós vamos falar sobre isto. Vocês vão ver. Se não sou apóstolo para outrem. Havia problemas com o ministério de Paulo. Já vamos falar sobre isso. Havia problemas na igreja com o ministério de Paulo.
Havia pessoas que não aceitavam a autoridade apostólica de Paulo. Paulo disse: não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E escrevendo aos mesmos coríntios, 2 Coríntios 3, dêem uma olhada nesta passagem. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita e lida em nosso coração, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O que é que Paulo está falando? Sabem o que é que Paulo está falando? Ele está falando algo mais ou menos assim: vocês querem uma carta de recomendação? Eu não tenho. Quem me chamou não foi homem, quem me chamou foi o próprio Deus. Eu não tenho uma carta de recomendação de Jerusalém. Mas querem uma recomendação? Olhem na vida de vocês, vejam o que o meu ministério fez, vejam o que o Evangelho fez na vida de vocês, vejam os frutos da minha pregação na sua vida, e digam se esse ministério é humano ou é divino. E um desafio aos pastores e líderes aqui, podemos nós falar a mesma coisa? Querem evidências de que eu sou realmente chamado por Deus? Olhem na sua vida. Olhem o que o Evangelho fez. Olhem o que o meu ministério fez. Paulo diz: vocês são a minha carta de recomendação. Aí ele fala, mesma epístola, capítulo 12: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, sinais, prodígios, poderes miraculosos. As credenciais do meu apostolado vocês conhecem. Paulo não tinha cartas de recomendação enviadas pela igreja de Jerusalém. O apelo de Paulo era o resultado do seu ministério na vida dos crentes. Quais eram as dificuldades com Paulo? Às vezes, nós fazemos uma leitura superficial da Bíblia e nós não pegamos certas coisas importantes. Ou nós temos a tendência, às vezes, de fazer uma leitura muito cor-de-rosa da Bíblia. O mundo, como se a igreja apostólica fosse muito cor-de-rosa, muito bonito, muito perfeito, tudo muito romântico. Irmãos, não foi assim. E aqueles que acompanharam a lição da Escola Sabatina de Atos, que estudamos 1 ano e meio atrás, se lembram, talvez se lembrem de várias ênfases que eu dei ali. Quais eram as dificuldades com Paulo? A igreja tinha dificuldades com Paulo porque ele aparecera em cena como um perseguidor. Ele perseguira a igreja. Paulo também tivera uma conversão suspeita. Qual dos 12 estivera lá? Qual dos 12 intermediara a conversão de Paulo? Me diga. Ninguém testemunhara a conversão de Paulo. Era uma conversão suspeita. Se vocês quiserem, vocês poderão ler esses textos depois. O evangelho que Paulo pregava era um evangelho suspeito. Paulo pregava um evangelho suspeito. Jerusalém não estava satisfeita com a pregação de Paulo. Aí veio Atos 15, uma reunião em Jerusalém para discutir exatamente o evangelho que Paulo pregava. Jerusalém gostaria de incluir a circuncisão na pregação de Paulo, no ministério de Paulo. Paulo dizia: não, salvação é sem circuncisão. Jerusalém não estava confortável com isso. Anos depois, Atos capítulo 21, quando Paulo chega em Jerusalém ao final de sua terceira viagem missionária, Tiago chega para ele. Conduta suspeita. Tiago chega para ele e fala: Paulo, é o seguinte, está complicado aqui em Jerusalém. Os rumores acerca do que você anda fazendo lá fora são sérios, são grandes. Você é uma pessoa suspeita aqui em Jerusalém, Paulo. Leiam Atos capítulo 21. Você é uma pessoa suspeita. Para a igreja de Jerusalém, Paulo era a pessoa errada, no lugar errado, pregando o evangelho errado. A pessoa errada porque ele for um perseguidor. No lugar errado porque o ministério de Paulo era entre os gentios. E os judeus não gostavam de gentios. Evangelho errado porque Paulo pregava um evangelho sem circuncisão.
e em Jerusalém eles valorizavam a circuncisão. Para a igreja de Jerusalém, Paulo era a pessoa errada, no lugar errado, pregando o evangelho errado. Havia muitos problemas. É só lermos, por exemplo, Gálatas, capítulos 1 e 2, 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulos 8 a 10, para ver como que Paulo tem que se defender, como que ele toma tempo para se defender das acusações de ser a pessoa errada, no lugar errado, pregando uma mensagem errada. E uma das acusações era exatamente a sua falta de credencial. Essa questão da credencial era algo típico judaico. No judaísmo havia os shalia. Shalia era uma figura importante no judaísmo nos dias de Paulo. A palavra shalia significa enviado. A palavra shalia significa apóstolo. O shalia era um representante do sinédrio. O sinédrio de Jerusalém administrava as várias comunidades judaicas ao redor do mundo por meio de shalias. Então, o sinédrio se comunicava com as várias comunidades judaicas espalhadas pelo mundo por meio de shalias, de enviados. Esses shalias portavam cartas de recomendação. Lembram-se o que aconteceu com Paulo quando ele começou sua carreira de perseguidor? Ele foi a quem? Atos capítulo 8. Ele foi a quem? Ao sumo sacerdote. E do sumo sacerdote ele conseguiu o quê? Cartas para ir até Damasco. Irmãos, naquele momento Paulo se tornou um shalia, um apóstolo do sinédrio. Paulo foi apóstolo antes de ser apóstolo. Ele foi um apóstolo do sinédrio antes de ser um apóstolo de Jesus Cristo. O shalia tinha rigorosamente, religiosamente, cartas de recomendação do sinédrio. Quando Paulo chega em Roma como prisioneiro, Atos capítulo 28, ele reúne os judeus e ele fala, primeiro, ele tenta se explicar por que ele está preso. E aí ele diz, eu tenho algo a falar para vocês. Aí os judeus respondem assim, nós não recebemos nenhuma carta a seu respeito de Jerusalém. Era assim que os judeus faziam. Eles mandavam shalias, mandavam cartas por meio de shalias. Paulo não tinha cartas. Paulo tinha quando ele era um shalia. Quando se tornou um apóstolo de Jesus Cristo, ele não tinha cartas. Pessoa errada, no lugar errado, pregando um evangelho, ou uma pessoa suspeita, no lugar suspeito, pregando uma mensagem suspeita, sem credenciais humanas. Algumas pessoas dizem que Paulo era o legítimo sucessor de Judas, e que o candidato da igreja era Matias, mas o candidato de Deus era Paulo. Bonito o argumento, não? Interessante, pelo menos. Nunca se esqueçam de que Matias foi escolhido por revelação divina. Deus mostrou sua vontade no processo de seleção de Matias. A escolha de Matias nunca foi contestada. Nem mesmo Paulo contestou a escolha de Matias. Mas Matias nunca mais é mencionado. Qual? Quem? E os outros são mencionados? André é mencionado, Felipe é mencionado, Bartolomeu é mencionado, Mateus é mencionado. A maioria deles não é mencionada mais. Nenhuma surpresa pelo fato de Matias não ser mencionado. Paulo sempre reconhecia a primazia dos 12, os que já eram apóstolos antes de mim. Lhes expus o evangelho que prego aos gentios. E ele reconhece que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Paulo reconhecia a primazia dos 12. Matias nunca foi questionado. Embora Paulo reconhecesse a primazia dos 12, ele não admitia uma autoridade inferior a deles, porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos, diz ele. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Paulo não abria mão de sua autoridade apostólica. Ele reconhecia que não era parte dos 12, mas ele não
admitia nada menos do que a autoridade que os 12 tinham. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, e ali no contexto ele cita Pedro, cita Tiago, cita João, Gálatas capítulo 2. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, o que eles tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência de homens. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, quando viram que o ministério de Paulo era um ministério divinamente ordenado. O fato deles terem acompanhado Jesus por 3 anos e meio, isso não muda as coisas. Eu fui chamado por Deus, diz ele. E o meu evangelho é um evangelho de origem divina. Paulo reconhecia a primazia dos 12, mas não admitia uma autoridade inferior a deles. Por quê? Qual era essa primazia? Os 12 eram os guardiões das tradições acerca de Jesus. Lembram-se ali, de novo, Atos 1, quando a igreja vai substituir Judas. Pedro diz, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam o tempo todo. Claro, como que eles iriam ensinar o que Jesus dissera? Como que eles iriam ensinar o que Jesus fizera, se eles não haviam estado lá? Então eles precisavam ter sido testemunhas oculares do ministério de Jesus. Isto fazia parte da primazia dos 12. E o segundo ponto, testemunhas da ressurreição. Pedro, continuando, disse, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Lembrem-se, o Novo Testamento começou a ser escrito anos depois da ascensão de Jesus. Jesus não deixou nada escrito. E demoraria anos, algumas décadas, para o primeiro evangelho ser escrito. Como que o evangelho sobreviveu nas primeiras décadas? Pelo testemunho dos 12. O testemunho dessas testemunhas oculares do ministério de Jesus. Eles haviam estado com Jesus, sabiam o que Jesus ensinara, o que Jesus fizera. E eles foram os doutrinadores da igreja. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição, ensinando a igreja e dando testemunho da ressurreição. Eles eram os responsáveis pela doutrinação dos crentes. Lembram-se lá em Atos capítulo 2, logo depois do Pentecostes, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Eram os apóstolos que conheciam o evangelho, eles eram os portadores do evangelho. Não havia nenhum evangelho escrito naquele primeiro momento. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Não é razoável que abandonemos a palavra para servir às mesas. Notem o que os apóstolos estão dizendo. Não é razoável que nós abandonemos a palavra. Por quê? Porque eles eram aqueles que conheciam as tradições, os ensinos de Jesus. A responsabilidade era deles. Quando o trabalho ficou demais, eles falaram, nós temos que escolher entre pregar ou servir às mesas. E nós temos que pregar, porque tem que ser alguém que havia estado com Jesus. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Primazia dos 12. E Tiago, o irmão de Jesus, não fazia parte dos 12. Era ele um apóstolo. Jacobos. Tiago é tradução do termo hebraico Jacobos, ou Jacó, traduzido Tiago. Tiago era irmão do Senhor, Gálatas capítulo 1, 19. Tradição grega, existem várias tradições antigas. Uma delas, de origem grega, diz que Tiago era filho de José de um primeiro casamento. Jesus teria 4 irmãos e um número não mencionado de irmãs. Segundo esta tradição, eram mais velhos que Jesus, filhos de José, de um primeiro casamento. Portanto, não eram, na verdade, irmãos de Jesus, a não ser de criação, porque Jesus não era filho de José, certo? Apenas de Maria. Jesus apareceu a ele após a sua ressurreição, importante. Os irmãos de Jesus não o aceitavam durante o seu ministério. Isso é muito claro em várias passagens bíblicas, especialmente João capítulo 7.
Os irmãos de Jesus não o aceitam, não acreditam nele. Depois da sua ressurreição, ele aparece a Tiago, que na lista dos 4 irmãos é sempre o primeiro, deixando bem claro que Tiago é o mais velho dos irmãos. Jesus aparece a Tiago. Há uma referência bem clara de Jesus aparecendo a Tiago. Por conta, talvez, desta aparição a Tiago, Tiago aceita Jesus. E quando a igreja começa no livro de Atos, os apóstolos estão reunidos no cenáculo, lá estão os irmãos de Jesus. Tiago está lá. Existem algumas mulheres também, Maria está lá. E logo Tiago aparece como um dos líderes da igreja em Jerusalém. Segundo a tradição da igreja, Tiago nunca saiu de Jerusalém. Mencionado tanto pela tradição da igreja quanto na tradição judaica. Flávio Joséfo menciona Tiago, menciona a morte de Tiago. Tiago teria morrido por apedrejamento, por ordem do sumo sacerdote Ananos, no ano 62 da nossa era. Teria sido empurrado no pináculo do templo. O pináculo do templo era apenas a parte mais alta do muro do templo e teria sido apedrejado em seguida. É o Tiago de Atos capítulo 15, é o Tiago de Atos capítulo 21, é o Tiago da epístola. Paulo chama de apóstolo. Permaneci com ele, Pedro, 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados colunas, apóstolos. Qual era o papel exato de Tiago? Substituiu o outro Tiago, irmão do João, que foi o primeiro apóstolo a morrer, Atos capítulo 12. Recebeu reconhecimento apostólico por ser irmão mais velho de Jesus? Nós não sabemos, não temos muitas informações, assim como, da mesma forma como temos com relação a Paulo. Mas Paulo o chama de apóstolo. Eu quero falar alguma coisinha agora sobre esse ponto, sucessão apostólica. O que significa o conceito da sucessão apostólica? Emergiu no final do 2º século, notem, final do 2º século, 100 anos pelo menos depois da geração apostólica. Naquela época, alguns grupos heréticos, especialmente os gnósticos, eu não preciso me demorar neles para explicar, eram grupos heréticos, marginais, viviam à margem do cristianismo. Eles reivindicavam algumas tradições secretas que teriam supostamente sido recebidas diretamente dos apóstolos. Então, a Igreja Católica, para se opor a este conceito, desenvolveu o conceito da sucessão apostólica, de que cada bispo é um legítimo sucessor dos apóstolos. Ou seja, nós temos a verdadeira sucessão apostólica, não eles. Vocês estão entendendo? Não esses hereges. Nós temos a verdadeira sucessão apostólica. E então, a igreja tem autoridade doutrinária, tem autoridade administrativa, existe o processo de imposição de mãos e bênçãos, e é uma autoridade que remonta ao próprio Cristo. Irmãos, é assim na Igreja Católica. É assim na Igreja Católica. Cada bispo é um legítimo sucessor de Cristo. É um legítimo sucessor dos apóstolos, e a sua autoridade remonta ao próprio Cristo. Então Jesus chamou 12, impôs sobre eles as mãos, e esses 12 foram chamando outros, e essa corrente, segundo a Igreja Católica, nunca se quebrou. É na Igreja Católica que se preserva esta verdadeira sucessão apostólica. Problemas com este conceito. Em primeiro lugar, ele aparece muito tarde no cenário da igreja. Aparece só no final do 2º século, como eu já disse para vocês. Existe um intervalo de pelo menos 100 anos entre as primeiras reivindicações, a tal da sucessão apostólica, e o Novo Testamento. Segundo, qual é a base bíblica? Não há qualquer base bíblica. Existe essa passagem aqui que é muito citada, 2 Timóteo 2,2, mas ela é muito pouco. E o que de minha parte ouviste, através das muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Esse texto está falando em sucessão de ensino.
O que vocês receberam, passem adiante. Mas não está falando em sucessão de autoridade apostólica. É muito pouco. Qual é o verdadeiro legado apostólico? O verdadeiro legado apostólico não é um outro sucessor dele, um apóstolo, para substituí-lo. Qual é o verdadeiro legado apostólico? O verdadeiro legado apostólico são os escritos dos apóstolos. Isto aqui, irmãos. Os apóstolos não deixaram sucessores, eles deixaram a Escritura. Eles deixaram seus escritos. Os escritos representam os próprios apóstolos. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Paulo está escrevendo sua primeira epístola aos Coríntios. Recebam esta epístola como se fosse a minha presença e levem em consideração o meu voto. Eu voto pela exclusão desse indivíduo aí que está vivendo com a sua madrasta. Portanto, escreva estas coisas como estando ausente. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Legítimo sucessor dos apóstolos são os seus escritos. Este é o legado dos apóstolos. Em segundo lugar, eles representam a sua presença física e eles são autoritativos. Ordeno-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Os escritos apostólicos têm autoridade apostólica. Os escritos apostólicos. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Autoridade apostólica na igreja hoje, apenas o Novo Testamento. Novo Testamento, os escritos apostólicos. Em segundo lugar, primeiro legado dos apóstolos são os seus escritos. O segundo, as igrejas, por eles estabelecidas. Nada mais. O ministério dos 12 foi um ministério único. Eles tinham que ser testemunhas do ministério de Jesus e testemunhas da ressurreição. Quando eles morreram, acabou-se. Ninguém hoje tem autoridade apostólica. O legado apostólico são os seus escritos. Aqui estão a autoridade, aqui está a autoridade apostólica. O Novo Testamento faz referência a outros apóstolos. E agora o apóstolo no sentido geral, no sentido amplo. Qualquer missionário cristão podia ser um apóstolo, e eu tenho que acelerar um pouco. Afinal de contas, esse era um dos dons do Espírito. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, etc. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Pessoas chamadas apóstolos no Novo Testamento que não eram parte dos 12, além de Paulo, Tiago, Barnabé, Andrônico e Júnias, ou seria Júnia. Júnia ou Júnias são chamados apóstolos. Esse Júnias era homem, Júnias ou era Júnia, mulher? A atualizada e a Nova Almeida diz assim: saudai Andrônico e Júnias. Júnias é nome de homem ou mulher? Homem. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Mas a corrigida, a velha corrigida, diz: saudai Andrônico e Júnia. Júnia é homem ou mulher? É mulher. Esse indivíduo aí era homem ou mulher? Era Júnias, homem, ou Júnia, mulher? Muito bem, prestem atenção, irmão, isso aqui é muito curioso. Curioso e instrutivo, tá? Em grego, a palavra escrita por Paulo em Romanos 16, 7, que é aquela passagem, a palavra grega é iunian. Esta é a palavra grega. Iunian pode ser tanto o masculino de Iunias, de Júnias, quanto o feminino de Iunia, que é Júnia. E agora? Você está me entendendo ou não? Paulo escreveu Iunian. Iunian pode ser o masculino de Iunias ou o feminino de Iunia.
Quando Paulo escreveu, ele estava se referindo a um homem ou uma mulher? O Iunian de Romanos 16:7, era um homem ou uma mulher? Irmãos, prestem atenção nisso aqui, por favor. O feminino júnia, Iunia, é atestado mais de 250 vezes em inscrições gregas e latinas encontradas em Roma somente. Só em Roma. Mais de 250 inscrições gregas e latinas com o nome feminino Júnia. Nenhuma atestação do masculino Júnias. Zero. Nenhuma. Tanto em Roma quanto fora de Roma. Zero. Os antigos pais da igreja unanimemente se referiam a Júnia como uma mulher. Para eles, essa pessoa de Romanos 16:7 não era homem, era mulher. João Crisóstomo, por exemplo, no 4º século, pense de quão grande devoção esta mulher Júnia deve ter sido para ser chamada uma apóstola. Como surgiu o masculino Júnias? Se o nome Júnia era um nome de mulher, era um nome feminino. Como surgiu o masculino? Muito bem. Os antigos manuscritos gregos não usavam sinais de acentuação. E aqui está um manuscrito do final do 2º e início do 3º século. Não há qualquer pontuação, não há acentuação, não há sequer separação entre as palavras. Texto grego, difícil de ser lido. Alguns sinais de acentuação foram introduzidos no 9º século. O uso se tornou mais frequente somente a partir do século XII. E agora vem então, prestem atenção. Quando os manuscritos começaram a ser acentuados, os copistas acentuaram Iunia como se fosse um nome feminino. Iunia. Por quê? Porque, na época, o nome Júnia era o único nome que eles conheciam. Não existia o nome Júnias. Júnia era um nome de mulher. Era o nome que eles conheciam e eles acentuaram como se fosse um nome de mulher. Porém, na Idade Média tardia, alguns copistas, inconformados com a ideia de uma mulher apóstola, acentuaram Iunian como se fosse masculino. Iunian. Mas ao assim fazer, eles criaram um nome inexistente na antiguidade greco-latina. Aqui estão Andrônicos e Júnia. Esse do meio era um bispo de Alexandria, Atanásio. Na antiguidade cristã, este era um casal, ele e ela, Andrônico e Júnia. O nome Júnias, masculino, surgiu por causa dos preconceitos de copistas do final da Idade Média com uma mulher, eventualmente chamada de apóstola na Bíblia. E está até hoje em algumas de nossas versões. Outras mulheres, colaboradoras de Paulo, Evódia, Sintique, sugestões de nome para as suas filhas, olhem aqui. Evódia, Sintique, Prisca ou Priscila. Prisca é o nome, Priscila é o diminutivo. Citada 6 vezes no Novo Testamento junto com seu esposo Áquila. Só Lucas usa o diminutivo Priscila. Em 4 das citações, notem, eu disse que ela é citada 6 vezes. Em 4 das citações, o seu nome vem primeiro, Prisca e Áquila. Irmãos, prestem atenção. Listas antigas de nomes são por ordem de importância. Na lista dos 12, quem sempre é o primeiro? Pedro. Quem sempre é o último? Judas. Certo? Na lista dos 7, quem é o primeiro? Estevão. Listas antigas sempre são por ordem de importância. Prisca é citada 4 vezes antes do marido. E agora? Notem o que esse professor na Universidade de Heidelberg, Peter Lampe, foi o meu
conselheiro quando estudei em Heidelberg, no ano 2011, fazendo pós-doutorado. Ele diz assim: as referências a Prisca antes de Áquila parecem indicar que ela era bem mais ativa na vida da igreja que seu esposo artesão. Prisca era mais ativa. Paulo diz em Romanos 16 que ela hospedava, juntamente com Áquila, uma casa, uma igreja em sua casa. Isso lhe conferiu uma importante função de liderança espiritual ou eclesiástica em Roma. Prisca, era líder de uma das congregações de Roma. Conclusão. Vamos terminar. E eu quero falar de Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja é comparada a um edifício. Em Éfeso, havia o famoso templo da deusa Diana, o edifício mais magnificente, mais suntuoso da antiguidade. Ficava em Éfeso. Paulo usa a simbologia de um edifício para se referir à igreja. Nós estamos edificados, somos um edifício, uma casa edificada sobre o fundamento dos apóstolos. O sentido primário do texto: papel dos apóstolos na formação da igreja. Jesus, a principal pedra angular, mas os apóstolos desempenharam um papel importantíssimo no estabelecimento desta igreja. Nós somos o edifício do qual eles são o alicerce. Mas eu gostaria de destacar 2 pontos adicionais. Primeiro, edificados sobre o fundamento do ensino apostólico. Ensino apostólico. Nenhuma outra doutrina, filosofia ou tradição humana. Nossa fé deve estar centrada, baseada única e exclusivamente nos ensinos apostólicos. O seu legado, o legado para a igreja. Os escritos apostólicos. Notem que Paulo usa o singular, fundamento, edificado sobre o fundamento. Não há espaço para outras ideias. É singular, é o fundamento dos apóstolos. Mas um segundo ponto também, edificado sobre o fundamento da missão apostólica. Os apóstolos tinham uma missão e eles desempenharam a sua parte muito bem. Estar edificado sobre o fundamento dos apóstolos significa reconhecer a autoridade doutrinária que nós encontramos no Novo Testamento e também participar da missão apostólica. É uma responsabilidade que repousa sobre nós, dar continuidade a esta obra extraordinária iniciada pelos apóstolos. À tarde, vamos falar sobre o 7 de Atos 6. Obrigado pela atenção, que Deus os abençoe a todos.